Sejam bem-vindos ao Agilizei. Meu nome é Samuel Lucas e hoje a gente vai aprender a como integrar o Cucumber nos nossos projetos que utilizam Cypress como ferramenta de testes. Beleza? Aqui eu separei mais ou menos o que vai ser o escopo desse vídeo de hoje. Então, eu vou mostrar ali como que eu fiz o setup do projeto inicial ali, que foi só instalar o Cypress, tá? Só pra gente ganhar esse tempinho ali de baixar a dependência do Cypress e iniciar o projeto. Depois eu vou mostrar as aplicações, que é a aplicação Cobaia ali que a gente vai usar, né? Que vai ser uma calculadora. Depois eu já vou passar ali para a apresentação do plugin, como que a gente pode melhorar ali, né, facilitar a nossa geração dos steps utilizando um plugin do VS Code também, que é esse aqui. E por último ali, finalizando, a gente vai ver como configurar a feature para português, como executar utilizando esquema de cenários, até vou colocar aqui, executar usando o esquema de cenários. E, por fim, a gente vai chegar aí a pelo menos uma base de o que é necessário para quem deseja utilizar o Cucumber no seu projeto, mas ainda está meio em dúvida, né, de como que é a configuração, ou já tentou fazer alguma vez, e a documentação, né, ela, do plugin que a gente vai ver aqui agora, ela é toda em inglês, né, às vezes é um pouco mais complexo de entender alguns passos. Então a ideia desse vídeo é mostrar aí um passo a passo de uma forma simples para que vocês consigam aplicar esse plugin, essa metodologia de trabalho, que é o BDD, né? Enfim, em alguns contextos acaba funcionando bem, e o Cypress Cucumber Preprocessor, que é o plugin que a gente vai ver hoje, nos auxilia, né? Nos dá suporte a esse tipo de metodologia e técnica para os nossos projetos. Beleza? Então, já indo direto ao ponto, né? Aqui eu já instalei o Cypress em um projeto, criei uma pasta e instalei o Cypress e dei um npx Cypress Open para ele gerar as pastas padrão, né? Aqui no arquivo de configuração não coloquei nada ainda, e no arquivo de dependências só tem o Cypress mesmo, beleza? Eu estou usando a versão 4.10, então se você está assistindo esse vídeo, sei lá, daqui a 3 anos à frente, provavelmente já teve updates da versão, né? Então é importante frisar que nesse vídeo a gente está usando a versão 4.10. Se você quiser ter exatamente os mesmos resultados, eu sugiro que use a mesma versão. E claro, né, com o passar do tempo a gente vai gerando novos vídeos caso tenha impacto novas versões, beleza? Então eu vou até já tirar esse carinha aqui, ó, que é para ele não pegar novas versões. E vou salvar. E agora eu vou vir aqui no Integration, vou apagar a pasta de exemplos, caso você ainda não tenha apagado, que foi o meu caso aqui. E agora o que a gente vai fazer é vir aqui na documentação, né? Eu já mostrei o setup do projeto. Agora eu vou mostrar qual que é a aplicação Cobaia que a gente vai usar, já para despertar o interesse também de vocês, que é essa aplicação bem legal, que é uma calculadora, né? Algo que no dia a dia a gente acaba usando bastante, eu uso bastante. Eu achei essa calculadora web aqui, né? Funciona bem. Então é um bom exemplo aí para a gente utilizar para estudos de automação de testes. Beleza? Então já conhecemos também a nossa cobaia para os testes de hoje. Então agora a gente vai conhecer o nosso plugin, né? O que é o... Opa! O que é o Cypress Cucumber Preprocessor, né? Ele é vou até subir aqui. Ele é um plugin que basicamente ele vai traduzir as nossas features, né, os nossos arquivos com as especificações, com os steps, enfim, né, para uma linguagem que seja compreensível para o Cypress, né? E o Cypress entende uma linguagem diferente de linguagem natural, né, que é a linguagem que a gente vai escrever ali as nossas features. Então, sempre que a gente precisa ter uma linguagem natural interpretada por algum framework, ou alguma ferramenta de automação, isso é igual para qualquer linguagem, basicamente, é igual para outras ferramentas de teste também. Sempre que a gente precisa integrar o Cucumber ou alguma ferramenta assim de linguagem natural, a gente precisa ter
algumas camadas, né, ou uma ou mais camadas, que vão fazer a tradução desse cara, né, de linguagem natural para uma camada de passos compreensível, que seja compreensível pelo código-fonte. E então, desses passos, né, normalmente a gente tem alguma biblioteca que faz a ponte entre essa interpretação, né, e de passar esses códigos, né, essas traduções para uma linguagem que seja compreensível para o nosso framework, beleza? Então é mais ou menos assim. Eu não vou entrar tão a fundo também no que é, como que funciona o Cucumber, como que funciona BDD, porque eu acho que senão o vídeo vai acabar ficando muito longo, beleza? Então aqui a gente vai direto ao ponto. Se você tem interesse em saber também um pouquinho mais sobre BDD e Cucumber, deixa nos comentários aí que daqui a pouco a gente faz um vídeo falando só sobre isso, beleza? Então já vindo aqui direto para o nosso plugin, a gente tem aqui um projeto de exemplo, inclusive, né? Mas para iniciar, a gente vai instalar o plugin. Aqui ele tem um passo. Eu não vou usar o save dev, então só vou copiar o nome da ferramenta, da biblioteca. E aqui vou abrir um novo terminal e vou instalar da mesma forma que o save dev, só que com o "-z", que eu acho que é mais curtinho. "-z", Cypress Cucumber Preprocessor. Opa, que isso? Deixa eu pular aqui. Aí, agora sim. Um Enter, eu vou fechar aqui. E ele já vai começar a instalar. Enquanto ele instala a dependência aqui do Cypress Cucumber Preprocessor, a gente já pode ir para o próximo passo, que é a configuração do Cypress com esse plugin. Então vamos lá. Aqui a gente tem que adicionar basicamente esse trecho de código aqui nos nossos plugins, né? Então vou copiar esse cara aqui. Esse sim eu vou copiar ele completo. Eu vou colar lá na nossa pasta plugins index. Vou copiar ele aqui. Plugins, Cypress plugins index. Beleza. Colado. Basicamente o que ele vai fazer aqui é importar, né, o interpretador, o pré-processador padrão do plugin, e vai usar o Cucumber como padrão de processamento ali dos arquivos, né? Que basicamente ele está dizendo para o Cypress, ó, tudo que tu escrever utilizando os arquivos features, a gente vai pré-processar para tu conseguir entender o que esses arquivos querem dizer, o que eles estão passando ali para a gente fazer. Então, basicamente isso que é feito aqui nos nossos plugins. E agora um segundo passo, né, seria configurar, dizer para o Cypress que agora a gente não vai mais executar os testes usando as nossas specs, mas sim a gente vai executar os testes utilizando arquivos .feature, né? Senão ele vai seguir o padrão, né? E o padrão é esperar que a gente crie arquivos de spec aqui dentro, né? E não é o caso, a gente vai criar features. Então, aqui na Cypress.json, a gente vai vir aqui e vai adicionar essa configuração aqui. Até eu vou apagar tudo e copiar de novo. Se você já tiver alguma configuração, adiciona só a parte da linha 2, tá? Que é o que define aí de test files. Inclusive, se você já tem essa configuração de test files, daí é só substituir por essa parte aqui da feature. Beleza? Feito mais um passo, ele já concluiu aqui a instalação. Então eu posso dar um clear e posso minimizar. Agora a gente vai para o terceiro e último passo da configuração até então, que é adicionar esse trechinho aqui, ó, que é o Cypress Cucumber Preprocessor Non-Global Step Definitions True, lá no nosso package.json, que é basicamente a gente está dizendo para ele usar a versão de configuração mais recente do plugin, beleza? Aí, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre como era a configuração antes e como é a configuração atualmente, você pode dar uma lida aqui, ó, em Old School Legacy Cucumber Style. Daí ele explica bem o que houve de mudança aí, né? Basicamente da versão
da versão, acho que da 2.4 para 2.3, alguma coisa assim, mas tiveram algumas mudanças grandes aí da forma de organizar onde ficam os steps, né? Então, por isso que a gente precisa passar, por enquanto, essa opção aqui dentro do package.json, beleza? Já aproveitando que a gente está aqui no package, a gente está usando a versão 2.5.3 do plugin, então já vou tirar aqui também para ele não atualizar para as próximas. Então, se você estiver olhando o vídeo mais à frente, no tempo aí, saiba que a gente está usando a versão 4.10.0 com a versão 2.5.3 do plugin. Beleza? Tá finalizada a nossa configuração do plugin. A partir daqui, a gente já pode começar a escrever as nossas features. Beleza? Já vou vir aqui nos nossos passos. Ó. A gente já conheceu o plugin, já instalou, já configurou os plugins, já configurou o CypherJSON. Agora a gente vai criar a nossa primeira feature. Como é uma calculadora, eu vou criar aqui dentro de integration um arquivo chamado calculadora.feature. E aqui eu vou escrever em inglês por enquanto e depois eu vou mostrar como que a gente faz para trocar para português. Aqui eu vou chamar a feature calculadora. Vou escrever os passos, né? Isso é importante. Eu vou escrever só os passos aqui, tipo a descrição das coisas eu vou escrever em português, mas as palavras-chave reservadas, por enquanto, eu vou escrever em inglês, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter uma feature e eu vou dizer que, como um usuário, eu desejo utilizar a calculadora para que possa conferir minhas contas. O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui basicamente não interfere em nada na execução, mas é um padrão, né? Como o padrão de desenvolvimento, Behavior Driven Development, né? O BDD, ele prega que a gente tenha a nossa documentação, né? Com uma especificação da funcionalidade que seja executável. Então é importante a gente ter, e eles recomendam, né? Que a gente tenha uma descrição do que é a nossa feature, o que é a nossa funcionalidade, né? Ao invés de só sair escrevendo cenários para ela. Beleza? Então, só uma observação. Aí aqui, a partir daqui a gente já pode começar a escrever os nossos cenários, né? Aqui eu vou chamar cenário de scenario, só em inglês, e eu já vou criar um primeiro cenário, que vai ser calcular uma soma de valores. A partir daqui, o que eu preciso? Eu preciso dizer o que eu preciso fazer para fazer uma soma de valores, né? Isso ainda em linguagem natural, tá? Então, eu vou dizer aqui uma palavra-chave, given, e vou dizer given que eu acesso a calculadora, aí eu vou ter que definir ainda a minha forma de operação, tipo and, desejo realizar uma soma, aqui eu já vou colocar assim, depois vocês vão entender melhor por quê. Quando não, né? Eu estou escrevendo em inglês. When informar os valores. Aí aqui também vou seguir assim. Vou dizer 2 e 2. And finalizar a conta. Then, então, né? Devo obter o resultado. Aí aqui eu vou dizer que é 4, né? Vou fazer uma soma de 2 mais 2. Vai retornar não, né? Eu espero que o resultado seja 4. Beleza, então já criei a minha feature aqui, calculadora, eu já descrevi o que eu quero, o que eu espero como usuário, né? E já escrevi os meus passos. Agora, o que a gente precisa fazer aqui, seguindo o nosso fluxo, é criar os passos que vão interpretar esses caras aqui, cada linha dessas, e vai dizer para o plugin, né, e para o Cypress também que, ó, quando chamar esse passo aqui no arquivo de feature, executa essa série de comandos aqui.
beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos criar uma camada, né, que vai interpretar essa linguagem natural aqui, beleza? Então, por padrão, né, a recomendação do plugin é que a gente crie os steps relacionados a uma feature sempre dentro de um diretório com o mesmo nome da feature. Ou seja, se eu tenho uma feature chamada calculadora, eu preciso criar dentro de integration um diretório chamado calculadora. E aqui dentro não importa o nome do arquivo que eu vou criar. Eu posso criar um arquivo com qualquer nome, um arquivo para cada step, não importa. Mas o que importa mesmo, que ele vai olhar é os diretórios que têm o mesmo nome que a feature. Beleza? Ah, Samuel, mas eu tenho alguns passos que são comuns a várias features. Tem algum lugar que eu posso colocar isso? Tem. Eles recomendam que a gente crie uma pasta chamada common. Na verdade, eu acho que nem é recomendação isso, tá? Eu acho que é convenção. A gente precisa seguir essa convenção. Se a gente tem passos que são comuns a mais de uma feature, a gente coloca eles dentro de common. E se são específicos da feature, coloca na pasta com o mesmo nome da feature. Beleza? Então aqui dentro, vou começar pela calculadora, depois a gente vê o que é comum entre mais de um cenário e feature, enfim. Aqui dentro de calculadora eu vou criar um arquivo chamado steps.js. Aí aqui eu poderia escrever cada passo de forma manual, mas eu já vou mostrar aqui para vocês uma forma que tem de fazer isso de um jeito um pouco mais rápido, né? Que é usando uma extensão do VS Code chamada Qt Step Definition Generator, beleza? Claro, eu recomendo que você, assim que já pegar uma familiaridade com a ferramenta, tente criar as coisas sozinho, né? Ou pelo menos ali depois que já tiver uma familiaridade, tente criar as coisas sozinho para entender como funciona. Mas como a ideia do vídeo é ser o mais didático possível e que você consiga chegar no resultado o mais rápido possível, vou sugerir que você use esse plugin aqui. Como que ele funciona? Você vai pesquisar ele aqui nas extensões do VS Code Extensions, vai pesquisar por ele, instalar, e depois que instalar, você vai voltar lá, se ele pedir para reinicia o VS Code, enfim. Aí você volta aqui no seu arquivo de feature, seleciona o step que você quer gerar, clica com o botão direito, aí ele já vai aparecer uma série de comandos, né? Aí você olha para o primeiro, beleza? Ou se não for o primeiro também, olha para o comando que diz Generate Step Definition Copy to Clipboard. Aí você clica nesse cara e o que ele vai fazer? Ele vai copiar o step que ele gerou para para sua zona como se você tivesse dado um Ctrl C, né? Então você pode ir lá na steps da calculadora, como ele já está ali guardado no seu Ctrl C, basta você dar um Ctrl V e ele vai trazer aqui já o step, o esqueleto, né, do step aqui para você implementar os seus steps. Normalmente, para quem vem de outras ferramentas também, normalmente a gente tem um mecanismo semelhante. Então, é mais ou menos parecido, porque em outras ferramentas a gente implementa a feature e roda alguma coisa parecida com Cucumber, calculadora, é o que a gente faria, né? Calculadora feature, e ele ia dizer um monte de step não implementado e ia trazer a implementação, o esqueleto desses steps. Aqui, a forma que eu achei mais simples, né, sem precisar executar a feature diretamente, foi usar esse plugin. Então, não se preocupa também se você quiser mostrar isso para alguém de projeto ou quando quiser usar no dia a dia. Isso é bem comum mesmo, beleza? E agiliza bastante o fluxo de trabalho. Beleza? Agora que vocês já entenderam como funciona e a gente já fez para um, agora a gente vai fazer para todos que faltam. Vou selecionar todos aqui. Botão direito, Generate Step Definition, Copy to Clipboard. Aqui, como a gente tem alguns AND, ele não sabe se ele gera when ou then, né? Então, vou gerar tudo
tudo como when, e vou mudar lá depois no final o último para then. Na verdade ele já escolheu, né? Só os que estavam como end que ele queria saber. Beleza, então aqui já vou tirar esses espaços e vou começar a implementação das minhas features. Percebam que com poucos passos, né, eu já tenho o projeto configurado, a minha feature descrita e os meus steps prontos para serem implementados. Né? Então agora o que a gente vai fazer é abrir o Cypress. Na verdade eu já estou com ele aberto, né? Se você não tiver com ele aberto, execute o npx Cypress Open, que ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, com a sua feature. E quando você clicar nela, ele vai abrir o Cypress. Como a primeira execução normalmente demora um pouquinho, mas aqui ele já executou, né? Como tá tudo retornando true lá, se a gente olhar aqui, ó, tudo retornando true, ele não vai executar passo nenhum, né? Então ele só vai passar pelos steps e a gente vai ter esse log. Beleza? Antes da gente ir para o próximo, eu vou aqui já matar mais uns passos que a gente tinha para fazer, que é criar a nossa feature, instalar o plugin. Criamos os nossos... Na verdade a gente não criou, né? A gente gerou. Até vou colocar um passo a mais aqui. Gerar os esqueletos dos step definitions. E agora criar os primeiros, a gente já gerou, né? E agora a gente vai criar os primeiros step definitions. Beleza? Então vou voltar agora aqui no código e vamos implementando step by step, né? Então vamos lá. O primeiro step que a gente vai implementar é o dado que eu acesso a calculadora. Então, como que eu acesso a calculadora? Aqui eu vou selecionar o endereço. Vou deixar o endereço também na descrição e no projeto de exemplo, então fica tranquilo se tiver um pouco difícil de entender ou de enxergar também. Eu vou vir aqui. Na verdade eu vou colocar aqui no Cypress.json. Isso já aproveita um pouquinho de boas práticas, né? Vou colocar aqui na base URL. Vou salvar e aqui nos steps eu vou dar para acessar, eu vou dar um site.visit barra, que daí ele vai acessar a calculadora no root, né? Com o endereço diretamente que a gente configurou no Cypress.json. Então eu vou clicar aqui na nossa calculadora. Vocês vão ver que já nesse primeiro step ele já vai acessar a nossa calculadora. Beleza, primeiro passo implementado. Agora vamos para o nosso segundo passo, que é, dado que desejo realizar, aqui a gente está dizendo que a gente quer realizar uma soma, né? Então vamos colocar aqui. Eu preciso dessa informação, como eu não posso, pensando em fluxo aqui, né? Eu não posso clicar na soma agora, né? Tipo, antes de informar os valores. Mas também não faz muito sentido eu criar, tipo, dado que acesso a calculadora, informa o valor 1, clico no botão, informa o valor 2, porque isso seria muito passo a passo, né? Ia fugir um pouco de como o usuário pensa, como nós pensamos quando a gente estava escrevendo a nossa feature. Então, aqui eu vou salvar qual operação que o usuário deseja fazer em uma variável de ambiente que é temporária do próprio Cypress, né? Então aqui eu vou digitar cypress.env, aí eu vou salvar como operador e eu vou, aqui tá como args, né? Então eu vou colocar aqui como operação desejada, fica melhor. E vou passar isso para o cypressenv. Aí eu vou salvar e já vou acompanhar a execução de novo. Vamos ver se ele vai funcionar o segundo step ou se vai dar algum problema. Beleza, funcionou também. Então agora vamos para o nosso próximo passo, que é quando informar os valores, né? E aqui também, né, eu vou trocar esses args1 e args2 por
primeiro valor e por segundo valor, porque daí fica mais descritivo também pra gente. Aqui, o informar valores, a gente já vai começar a interagir com o Cypress. Então, é interessante que a gente mapeie os elementos, né? A gente vai precisar, na verdade, mapear os elementos que a gente precisa interagir. Aqui a gente vai pensar primeiro nos elementos de valores. Então, vamos lá. Aqui, eu vou até ampliar aqui um pouquinho, vai ficar melhor para eu analisar. Eu tenho vários botões, né? Então, eu vou usar o meu inspetor de elementos do navegador para tentar entender o que diferencia, né, esses botões aqui de números dos outros botões. Então, vamos lá. Aqui eu tenho basicamente todos os números. Todos os números têm a classe botão. Eles não têm a classe operador. E o zero é o que muda deles, porque ele tem a classe botão e a classe zero, né? Bom, eu não posso fazer, por exemplo, nesse caso aqui eu não posso só colocar classe button, né? Porque ele vai encontrar todos os botões que tem ali, né? Vai encontrar o do sinal, vai encontrar de percentual, enfim. Isso não vai funcionar. Então aqui eu vou usar uma técnica de attribute, a gente chama de seletor por atributo, né? Então eu vou pegar, eu vi ali que é div, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Ó, eu vou pegar a div, todas as divs que tenham a classe exatamente iguais ao valor que é botão, né? Então aqui, div, aí eu abro e fecho colchetes, todas as divs que têm a classe exatamente igual ao valor botão. E daí ele já exclui as outras. Ó. Se eu colocasse, por exemplo, acho que button operator, que é aquela outra, ó, ele ia pegar só 4, né? Só os operadores. Então, mas como eu só quero os que tem só botão, né? E não que inclui o valor botão, então vou usar esse tipo de seletor aqui, que é o attribute selector. Só que a gente ainda tem um problema, que é a gente está excluindo zero, né? Como a gente não tem como fazer um OR aqui dentro, o que a gente pode fazer é como se a gente estivesse fazendo no CSS mesmo, né? Isso aqui são seletores CSS. Eu vou colocar uma vírgula e incluir um outro seletor. Aqui nesse caso, a gente pode usar diretamente a classe .button, que tenha depois o zero, né? Então, todos os elementos que tenham a classe button e a classe zero, ok? Nesse caso aqui, tipo, se a gente tirasse esse cara aqui, ó, esse primeiro, vou tirar ele aqui, ele só ia encontrar o zero, tá? Por isso que eu estou colocando aqui um primeiro seletor, que vai encontrar 9 elementos, vírgula, um outro seletor que vai encontrar um elemento só. E daí a gente vai ter os nossos 10 elementos, de 0 a 9. Beleza? Então, expliquei como que eu cheguei nesse resultado aqui. Vou salvar aqui com Ctrl C e já vou dar a nossa primeira interação. Sai get. Na verdade, como eu vou ter que interagir mais de uma vez com esse cara aqui, eu vou salvar ele como um alias, né, para usar posteriormente. Então, vou chamar ele de valores. E antes de interagir, nós já vamos aproveitar e vamos mapear ali os operadores. Aqui a gente já viu, na verdade, como a gente pode mapear, só que dá para fazer de um jeito mais simples, né? Porque só eles têm a classe .operator. Então, eu vou utilizar esse seletor aqui, .operator. Ele vai encontrar, deixa eu ver, o de divisão, de multiplicação, menos, mais e igual. Já atende muito bem. Vou salvar aqui, Ctrl C. Não sai get. E aqui eu também vou salvar ele como um alias, né? Para ter um padrão. Operadores. Beleza. Aí agora eu vou salvar. Ele ainda não está fazendo nada. E agora eu vou pegar os valores ali. O primeiro valor,
que a gente precisa fazer, né? Opa, deu um errinho aqui. Deixa eu ver. Verdade. Aqui o operador, eu vou ter que adicionar mais uma condição aqui. Quer dizer, o operador que contenha um valor. Tava pensando nisso agora. Não adianta eu só dizer o operador, né? Eu tenho que dizer qual que é o operador que eu quero interagir. Nesse caso, é o operador que tenha o valor que eu salvei anteriormente aqui. Então, eu vou copiar esse início aqui. Service contain operator. Vou adicionar mais uma chave aqui. Acho que sobrou, né? Deixa eu colocar direto. Vou fechar essas. Cypress-env. Operador. Essa daí ele vai retornar um só. Eu acho que é isso, né? Vou salvar aqui. Vou salvar a calculadora aqui também. Vamos ver se ele vai funcionar de boa por enquanto, né? Sidem. Vamos ver qual linha que ele está dando problema. É a linha da lib. Bom, deixa eu olhar aqui. Fechar, vamos. É bom que vai acontecendo, a gente vai descobrindo juntos ao vivo, né? Tem aqui um Cypress-env, scigget, button 0, e os valores. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu voltar. Matar. Executar de novo. Properly chain side comments user using another than. Estranho demais isso. Vou tirar esse cara aqui de novo. Scigget as operadores. Que eu não estou usando nenhum comando assíncrono ainda aqui. Isso pra mim é um pouco estranho isso. Então eu vou tirar esses console log aqui. Bom, apesar de ele estar dando aqueles erros lá, a gente vai seguir a implementação. Ele dá create test from scenario. In your callback function, you invoked one or more side comments, but then return a synchronous value. Meu pai. Não faço ideia do porquê que esse true aqui fazia diferença. Mas ok. Então, antes de seguir ali, remova um true. Assim, que daí já facilita. Ele vai pegando os valores, né, que o Cypress está retornando e não retorna antes de ter um valor aqui. Já que o Cypress tem a API é assíncrona, né? Provavelmente ele estava retornando true e finalizando o passo antes do Cypress retornar os valores e isso estava estourando um erro. Mas, como esse return true aqui não faz diferença nenhuma, então é mais fácil só tirar ele do que achar que isso é um problema. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Agora a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer é informar os valores, informar o valor 1, selecionar, clicar, né, na operação que a gente quer, na operação desejada, no caso mais, na soma, né, aqui, e depois informar o valor 2. Informar o valor 2. Então, vamos lá.
Aqui a gente já tem um get, um arroba, vou dar um arroba valores. Aí, esses valores eu vou pegar daqueles 10 elementos lá, né, os valores que contém o primeiro valor e dar um clique. Eu já vou fazer isso para o segundo valor. E no meio deles, eu preciso pegar os operadores, mesma coisa, né, que contenha o operador que a gente salvou previamente, né? Aqui, inclusive, como eu preciso do valor de retorno desse cara, eu vou executar ele aqui como uma template string, daí ele vai retornar o valor vindo da CypherZenf. Ele vai conseguir executar essa função aqui dentro, que é operador. E dá um clique nesse cara. Então aqui ele já vai basicamente colocar o valor 1, clicar no mais e depois clicar no valor 2. Então vou salvar aqui, vamos executar. Valor de soma. Bom, realmente, né? Eu coloquei aqui a operação desejada. Ele falhou por quê? Porque, assim como eu expliquei anteriormente, tipo, não adianta a gente dizer faz uma soma, faz uma subtração, faz uma multiplicação, se a gente não dizer, né, o que aquele passo, né, de fato tem que executar. Nesse caso aqui, ele é um operador de soma. Então, se ele é um operador de soma, a gente pode até já meio que a gente precisa transformar essa soma aí, esse valor de soma, em um sinal que ele entenda, né, que a aplicação entenda. Então aqui nesse caso eu vou criar uma variável temporária, uma variável mesmo, e vou criar um switch, porque a gente vai precisar desse cara aqui depois para outras coisas. Opa, switch statement. Nesse caso vai ser aqui, eu vou pegar a operação desejada, que é o que veio aqui, operação desejada. Se for uma soma, eu quero que o operador receba o sinal de soma, que é o mais. Daí já pode finalizar também. Se for uma subtração, o operador pode receber o sinal de menos. E temos que dar break. Eu vou selecionar esses caras aqui. Beleza. Daí se for uma multiplicação, ele vai lá e vai clicar no X. E se for uma divisão, é importante que aqui, ó, não é o barra, beleza? Aqui, se for uma divisão, a gente tem que retornar o símbolo aqui que representa a divisão, né? Então, vou inspecionar esse cara aqui. Vou selecionar aqui, eu nem sei como é que digita isso no teclado. Ctrl V. Beleza. Agora, o que eu preciso, só para finalizar, vou passar o operador aqui, que vai depender, né? Para esse cara aqui. Beleza. Agora, quando eu voltar aqui, ele já vai entender, ó, que precisa clicar no 2, depois clicar no operador que contém o mais. Eu posso fechar isso aqui, né? Eu não estou enxergando direito. Clicar no operador que tem o mais, depois clicar no 2 de novo. Agora, a gente já informou os valores, agora a gente vai para o passo de finalizar a conta. Para finalizar a conta, é bem parecido com o que a gente já fez antes. A gente vai pegar os operadores, só que a gente não precisa variar, né? Porque o operador de finalizar a conta é um só, que é o operador que tem um igual. Então, vamos selecionar o operador que tem um igual e dar um clique. Eu vou salvar e vamos ver se ele vai
finalizar a conta. Beleza, ele deu um clique, ó. Depois, antes, é legal que a gente consegue ver, né? O antes e depois do clique, ó. Depois que ele clicou, ele já somou o valor 1 e o valor 2, né? Daí vai dar o resultado 4. Agora, o que a gente precisa fazer é finalizar o nosso teste aqui com o nosso último step, que é validando o resultado, que o resultado que o texto exibido aqui, ele tem que ser igual ao texto informado aqui, ó, na feature, que tem valor 4. Beleza? Então, vamos... até meio perdido aqui de tanto arquivo que eu tenho aberto. Vou fechar aqui um pouquinho. Fechar alguns arquivos aqui. Vou voltar aqui no Steps. E agora eu vou ter que mapear o elemento lá. Vou deixar prontinho aqui. Vou mapear ele já como um alias também, para a gente ter um padrãozinho. Vamos ver qual classe. Vamos ver se a gente consegue mapear por aqui. Um baita de uma barra, né? Então aqui é um display. Vou selecionar esse cara. Vou ver aqui. Vou pegar o display como resultado. Vou salvar. E agora eu vou pegar o resultado. Aí eu não posso usar diretamente o should be equal. Aqui faltou refatorar, né? Eu vou dizer aqui que é um resultado esperado. Eu não posso dizer que esse cara aqui vai ser igual a esse aqui. Ele vai falhar. Por quê? Se vocês forem ver, ó, o resultado ele é uma div, ele não retorna diretamente, ele não é um texto diretamente, né? Então o que a gente precisa fazer é chamar uma função que captura o texto de dentro desse elemento aqui. Como a gente faz isso? A gente vai usar o invoke a função text. E aqui ele já vai retornar o valor, né? Retorna o valor de texto de um elemento. Aí esse valor a gente consegue comparar, né? Que ele vai ser igual ao resultado esperado. Então aqui eu vou salvar esse cara e vamos executar de novo. Agora sim. Então aqui a gente já concluiu um teste do início ao fim aí, né, de uma calculadora, né, considerando os passos para realizar uma soma, beleza? Então, aqui de observações interessantes, se vocês forem olhar, na documentação, isso são diferenças até, na documentação ele diz, aqui um pouco mais abaixo de steps, ele sugere, né, que a gente importe sempre os comandos que a gente está usando, né, o given, o when, o then, e aqui no nosso caso, a gente nem importou e funcionou bem. Então, se você estiver usando e não estiver funcionando por alguma forma, ele não reconhecer esses comandos aqui, tenta fazer a importação, exatamente como está aqui na documentação, para tentar resolver. Mas, pelo que a gente está executando aqui, na prática e vendo, não precisa importar os comandos aqui do Cucumber que tu vai usar durante o teste. Beleza? Até aqui, a gente já finalizou praticamente o nosso projeto como primeiro teste. Agora o que a gente vai fazer é usar o nosso projeto aqui, todo esse padrão que a gente usou de criação das features para implementar mais cenários. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um cenário de calcular uma subtração de valores. Vamos copiar esses passos aqui. A diferença é que aqui vai ser subtração. E aqui a gente pode colocar os valores que façam mais sentido para a gente, né? Eu sugiro, da forma que a gente implementou aqui, a gente implementou do 0 ao 9, né? Então eu sugiro que a gente use aqui valores do 0 ao 9 para informar, beleza? Então eu vou colocar aqui 5 e 1, né? Que daí seria 5 menos 1, que vai dar 4.
Ou eu posso, para ter resultados diferentes, eu colocar 6 e 5, e daí o resultado vai ser 1. Aí, olha só, outra coisa legal que a gente pode fazer, que é colocar o arroba focus. Isso está lá na documentação também, em algum lugar, mas o focus é o quê? Ele está dizendo para tu executar só esse cenário aqui, para tu literalmente focar nesse cenário aqui. Então, eu vou salvar, vou executar. Vocês vão ver que ele vai executar, ó. Ele skipou o primeiro, ele vai executar só o segundo. Aí, olha só que legal. Como a gente criou já um padrão ali de implementação que aceita diferentes operações e que usa a operação que a gente selecionou depois para finalizar a conta, a gente já consegue implementar mais de uma conta usando os mesmos steps. E isso é uma excelente prática quando a gente está trabalhando com Cucumber, né? Seja BDD ou não. Beleza? Então aqui, mais um cenário implementado. Agora, antes da gente ir para a nossa última parte, até vou conferir aqui se não esqueci de nada. Criamos os Step Definitions. Agora, executamos os testes aqui, inclusive individualmente. Agora a gente vai configurar a nossa feature para português e vamos trabalhar com um esquema de cenários, que é basicamente para a gente conseguir usar exemplos ali, né, nas nossas implementações. Para configurar a feature para português é muito simples, né? Mas às vezes isso se perde assim nas documentações. Mas para implementar, para utilizar ela em português, a gente troca aqui em cima para language espaço, né? É importante ter esse espaço PT de português. E aqui a gente vai alterar as nossas palavras que estão em inglês para palavras em português. É importante consultar a documentação do Cucumber para saber, né, quais são essas palavras reservadas do português, do Cucumber em português, beleza? Então aqui a gente vai ter, para feature vai virar funcionalidade, para cenário ele vai virar e scenario vai virar cenário, para os given eles vão virar dado, os and vão virar e, os when vão virar quando e os then vão virar então, beleza? Vou salvar aqui, ó, e vocês vão ver que ele já vai funcionar assim como funcionava antes. Qual a diferença? Que agora a gente tem o nosso cenário totalmente descrito em português, beleza? O que isso pode dar de problema assim no dia a dia, tá? Tipo, só pra dizer que eu não avisei depois. Quando a gente vai usar esse plugin, nem todos, né, os lugares têm suporte. Como esse plugin do VS Code, ó, se a gente tentar gerar um step com o dado na frente ou as palavras em inglês na frente, ele vai se perder. Quer ver? Coloquei o dado aqui, pum, generate step definition. Ó, step definition not copied to clipboard. Então, se a gente for olhar aqui o erro, provavelmente ele vai dizer, não entendeu qual tipo de step era para gerar, enfim. Se a gente trocar aqui para given de novo, ó, e vier aqui, generate step definition, você vai ver que ele vai funcionar. Então, esse é um problema que você pode acabar passando aí no dia a dia, mas que é bem simples de resolver, né? É só colocar a palavra em inglês na frente, gerar o step e depois trocar para português de novo. Beleza? Já deixamos aqui nossa feature em português. Agora vamos para o nosso penúltimo passo aí, que é usar esquema de cenários. Para que serve esquema de cenários? Serve para a gente criar, usar como a gente está fazendo aqui, um esqueleto para usar vários exemplos daquele mesmo cenário. Então, como a gente usa aqui? Vou colocar aqui esquema do cenário e vou dizer o que? Calcular uma. Aí, no esquema de cenário, a gente pode usar palavras-chave direto na feature. Então, aqui eu vou chamar de operacão de valores. Aí, aqui eu posso passar os mesmos passos, tá? Com a diferença de que aqui em subtração eu vou passar operacão entre sinal de menor e sinal de maior, menor e maior, operacão. Aqui no valores eu vou passar primeiro, pode ser só primeiro também, e aqui eu vou passar segundo.
E no resultado também, não vai ficar fixo, vou passar resultado. Aí, olha só que interessante. Aqui, no final, eu posso criar exemplos de como essa funcionalidade pode funcionar. Então, vou dizer aqui, exemplos para operação que tenha o primeiro valor tal e o segundo valor tal, eu espero o resultado tal. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou adicionar dois exemplos, que são os exemplos que faltam, basicamente, que é o, digamos que o meu primeiro valor seja 2 e o meu segundo valor seja 3. 2 vezes 3, o resultado esperado é 6, né? Então, eu vou colocar aqui o 6. Deixa aqui, certinho, formatado, bonito. Beleza, agora vou até pegar a partir dessa aqui. Digamos que... Ah, faltou dizer qual a operação, né? A operação é uma multiplicação. Até vou desfazer aqui, senão vai zoar um pouco a minha formatação. Uma multiplicação, ok? Beleza, aí agora vou pegar uma divisão. Digamos que seja 8 dividido por 2. O resultado esperado vai ser 4. Beleza? Daí agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse cara aqui, ó. Eu vou colocar um arroba focus, e vou salvar esse cara. Aí olha só o que vai acontecer. Ele vai criar um exemplo com... para cada... Explicando melhor, né? Para cada linha que a gente colocar abaixo aqui dos exemplos, fora as linhas de cabeçalho, ele vai executar esse mesmo cenário usando diferentes valores que a gente formar aqui. Então aqui a gente informou duas linhas, ele criou mais dois cenários, um para cada exemplo. Se a gente quiser, por exemplo, vai ficar bem ilustrativo, ó, vou replicar esse cara aqui mais 10 vezes e vou salvar, ele vai criar vários exemplos, um para cada valor, e vai executar. Então isso é muito útil quando a gente quer reutilizar um cenário, né, um passo a passo, ou quando a gente quer documentar principalmente, né, um cenário ali de uso do usuário, um comportamento, e que aquele comportamento a gente quer definir, quer explicar ele melhor a partir de exemplos, né, usando essa técnica aqui do esquema de cenários. Isso fica fica possível, beleza? Então, aqui já finalizamos o esquema de cenários também. Antes de executar no modo headless, que é até menos importante aqui do que tudo que a gente está vendo, eu vou fazer duas melhorias aqui para vocês verem que tem como fazer. Uma delas é criar algum step aqui que seja comum para common, né? Aqui a gente já percebe que o dado que é comum a todos, então a gente pode usar ele como exemplo aqui na common. E aqui a gente pode usar uma outra técnica aqui dentro do Cucumber, da feature, que é a técnica de ter um cenário não, um passo que executa antes de cada cenário, que é a técnica de, se estivéssemos escrevendo em inglês, seria background, mas como a gente está escrevendo em português, é o contexto. Que a gente vai dizer o quê? Qual contexto que cada cenário precisa estar? Nesse caso, o contexto que a gente sempre precisa estar é o contexto de que o cara acessou, né, que a pessoa acessou a calculadora. Então eu vou colocar isso no contexto, vou até apagar esses outros cenários replicados aqui. E vou apagar o focus também, para ele executar todos. Dado que eu acesso a calculadora, daí executa o cenário. Dado que eu acesso a calculadora, executa o cenário. Dado que eu acesso a calculadora, executa o esquema de cenários. Beleza? Eu vou salvar aqui, vamos ver se vai funcionar. Funcionou muito bem. Então agora vamos para a última coisa, que é vou pegar um step aqui, que é o dado que eu acesso a calculadora. Vou dar um Ctrl X nele.
Vamos a Common, criar um arquivo de steps, .js. Vou salvar esse cara e vou salvar esse arquivo aqui também. Vamos voltar aqui. Ele deu um erro. A gente, lembrando, né, ele é um pré-processador, então a gente precisa, sempre que a gente cria alguns arquivos novos, a gente precisa finalizar e abrir a feature de novo para ele processar de novo aqueles arquivos. E tá aí os nossos steps sendo executados novamente. Agora sim, 100% utilizando boas técnicas aí de reaproveitamento, como o esquema de cenários, contexto e a pasta common. Nas minhas anotações aqui, só falta executar no modo headless. Então, para executar no modo headless do Cypress, a gente executa basicamente o npx Cypress, o open é para abrir, o run é para executar. Então, eu vou ao npx Cypress run. Ele já encontrou aí uma feature para executar e iniciou a execução, né? Está executando, diferente do nosso, da nossa forma visual ali, a gente não vai enxergar a aplicação executando, né? Por isso que o nome disso é execução em background, ali, execução no modo oculto, no modo headless, né? E o legal é que aqui, depois que ele executa os nossos testes e mostra aqui no log, no modo headless, por padrão, ele gera um vídeo da execução. Então, se você, porventura, aconteceu alguma falha no teste, você pode vir aqui e aqui na pasta vídeos vai ter um vídeo da execução do teste. Beleza? Eu sei que vários de vocês já conhecem essa funcionalidade, mas é legal mostrar aí, eu acho que eu não tinha mostrado até então nos vídeos, é legal mostrar isso também, para vocês saberem que dá para fazer. Ok, agora sim, concluídos todos os passos, aqui, executando no modo headless e concluímos. Bom, para quem quiser, eu vou deixar aqui um projeto padrão, vou deixar aqui na descrição também, que é esse projeto aqui, Calculator Cucumber Cypress, porque às vezes acaba que a gente fez tudo igual ao que estava no vídeo e não funcionou. Então eu vou deixar aqui lá no meu GitHub um projeto de exemplo, que se der alguma coisa muito errada, pode vir aqui no projeto, olhar, comparar os arquivos e tal, olhar os passos aqui de configuração e instalação que eu fiz, que se der alguma coisa errada, você pode olhar aqui, ter mais uma base para comparar, né? E claro, se tudo der errado ainda durante o vídeo, você pode ficar à vontade para me procurar nas redes sociais, me chamar, comentar aqui no vídeo mesmo, que a gente tenta resolver de alguma forma. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!